Fala galera, esperar o pessoal entrar aqui. Então, hoje temos um convidado aí muito especial, o João, vai entrar comigo na live aí para a gente conversar sobre buy and hold nas ações. O pessoal que está entrando aí vai dando um coraçãozinho ali, vai compartilhando o vídeo, manda um oi aí pra gente. Se quiserem fazer perguntas também, fiquem à vontade. Vou esperar o João entrar aqui e aí já vou fazer uma breve apresentação dele. E aí a gente vai começar aí nosso bate-papo. Deixa eu fechar a porta aqui que dá barulho ali de fora, só para diminuir um pouquinho o barulho aqui. Só esperar o João me chamar aqui, que aí eu já aceito ele aqui para participar comigo. Pessoal, o João ele é agente autônomo de investimentos, trabalha no Banco Safra, amigo meu. É um cara que eu gosto muito de trocar ideias sobre o mercado, gosto muito de conversar. Manja muito sobre investimentos, manja muito de tudo relacionado ao mercado. E então, acho que vai ser uma conversa bem legal. Aí ele vai ter muita coisa para trazer para a gente, principalmente agora, nessa fase aí, né, de instabilidade de mercado, fase de alta volatilidade na Bolsa de Valores. Então, acho que é um bate-papo bem legal aí. Bora, o João tá me chamando aqui. Ele para entrar, então. Vamos ver, conectando. Aê, beleza. E aí, boa noite. Tudo bem? Fala, João. Beleza, tranquilo. Aqui. Tá, Cara, tá tudo certo aí? Tudo certinho, tudo certinho. Eu fiz uma breve apresentação sua aí para o pessoal, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais aí quem é você, com o que você trabalha, o que você faz da vida. Conta aí para o pessoal aí para eles terem uma ideia melhor. Tranquilo, vamos lá. Bem, meu nome é João Guilherme Penteado, né? Todo mundo aí já conhece o médico, o Dr. Michael, né? Meu amigo de alguns anos aí de investimentos. Eu estou no mercado financeiro desde 2007. Eu sou assessor de investimentos desde 2012. Hoje eu cuido da Apollo Investimentos, que é o primeiro escritório do Banco Safra, o primeiro escritório independente do Banco Safra. E estamos aí para falar um pouquinho de buy and hold, né? Eu tenho algumas publicações nacionais e internacionais, principalmente na área de especulação financeira e métodos de gestão de risco, né? E hoje vamos bater um papo aí e vamos ver o que nos aguarda, o que o pessoal vai querer ouvir, né? Legal, Já bacana. adianto para o pessoal que eu não sou analista, porque todo mundo me olha e a primeira pergunta que faz tá na hora de comprar ou de vender? Tá? Então, e como buy and holder que eu sou, eu gosto sempre de comprar e nunca de vender, então é um pouco Boa. difícil, meio enviesada a resposta. Tá Beleza? certo. Eu conheci o João já há alguns anos, né, como ele comentou, e a gente vem trocando ideias sobre mercado financeiro há bastante tempo. E o João já desde o início, ele soube da minha filosofia de investimentos, que era buy and hold, então eu sempre já falei para ele, ó, cara, eu não vendo nada, eu só compro, tá? Eu só quero ser sócio de boas empresas aí. E aí é muito bacana você ter tudo isso alinhado. Até o João falou que ele não é analista, mas o João, ele, para quem é assessorado por ele, né, aí no Banco Safra, você tem a oportunidade de ter como analista um dos maiores do Brasil aí, né, o Victor Bendorf, que faz as análises lá para os clientes do João, que são sensacionais. Eu gosto muito de acompanhar lá também. Mas, cara, me conta aí, você começou no mercado de ações como buy and holder em 2007, um pouco antes da crise, como é que foi? Vamos lá. Eu entrei no mercado em 2007, né? Eu era muito novo e eu fui guardando dinheiro e eu via que assim a poupança e tudo mais não dava certo, não era legal e sempre eu tive interesse em ações, né? Acompanho o mercado desde 2002, então a vida inteira acompanhando o mercado. Em 2007 eu resolvi pegar aquele meu dinheirinho suado lá e botar em ações, né? E pensei, pronto, agora que eu fico rico, né? Na época que a gente brinca que até tijolo voa, né? Que é o equivalente ao que está acontecendo agora. O que foi em Né? Nos últimos 2019 anos, agora, né? qualquer porcaria que você comprava dava dinheiro, né? Então todo mundo que entrava no mercado ali nos idos de 2003, 4, 5, achava que era o escolhido, né? O cara era o Neo do mercado financeiro, né? Porque qualquer coisa que ele comprava dava certo. E aí eu entrei bem no fim do ciclo, né? Como a maioria da sardinhada.
Então, veio 2008 e, obviamente, eu perdi bastante dinheiro, né? Bastante em termos, porque eu tinha pouco, então eu perdi Entendi. na proporção Mas da uma conta, né? porcentagem é alta, né? Uma porcentagem alta, e aí eu descobri mercado futuro, tá? Aham. Aí eu descobri mercado futuro, aí vem o segundo ciclo do operador da bolsa, né? Primeiro, Aham. ele é um cara que compra o que ele ouviu falar. Depois, ele é um cara que quer aquela ação. O João, acho que travou aqui um pouquinho, Opa, deu uma travadinha é, ali. Aí você falou que primeiro ah, era o cara que compra, né, e tal, e depois é, compra qualquer coisa, qualquer né? coisa, Só aquela que ele aquilo que ouviu ouviu falar. falar, né, e tal. E depois ele quer Isso, aquele negócio exatamente. que vai porrada, que vai dar porrada, É, daí atacada de chega na mestre. segunda etapa do ciclo é essa, né? Eu vou ficar rico porque eu tenho um mico que vai se reerguer e que vai dar certo, né? E aí veio a terceira etapa do cara que está buscando quebrar e não sabe como, tá? Que é você querer virar day trader ou trader de qualquer coisa, enfim. Aí chegou 2008, eu descobri o mercado futuro, né? Uhum, Como que eu descobri o mercado futuro? Depois de um loss de uns 30% na crise, eu descobri o mercado futuro, aí eu entrei vendido para redear a minha carteira, segurei ela, foi mais sorte do que juízo, né? Não tinha a menor ideia de especulação, consegui recuperar na alta de 2009, depois que eu achei que, pô, não tem mais como cair, né? uhum, Aí na alta eu recuperei. Em 2010, eu fui estudando, né? Eu resolvi, eu gostei da brincadeira, né? Vi que eu uhum, tinha batido o Ibovespa, coisa que não era muito difícil, qualquer porcaria tinha batido o Ibovespa, né? Exceto uhum, ações. Então eu resolvi estudar mais. E ao aprender, eu comecei a me desenvolver, conheci alguns professores de mercados de ações, etc. Estudei muito análise gráfica, muita análise fundamentalista. Lá por 2011 eu comecei a dar aula de mercados de ações. Em 2011 eu era funcionário público, concursado dos Correios, né? uhum. Aí, final de 2011 eu comecei a tirar certificações de mercado. Certo. 2012 eu virei assessor de investimento, comecei sendo operador, porque como eu tinha um conhecimento muito técnico, né, sempre fui um cara que gostava de número e estatística. Uhum. Eu virei operador, depois eu cresci um pouco, como operador saí, virei gerente de risco e tudo mais, e acabei saindo montando a Apollo Investimentos em 2013, Então né, mas sempre numa mesma política, você vê né, que o de João, busca alguns papéis. ele não só ele né, investidor e tal, e começou no mercado financeiro, como ele se tornou empreendedor, né? Era um cara que era concursado e aí resolveu empreender nesse lado do mercado, né? Criando a Apollo Investimentos aí. A maior alegria da minha vida foi me demitir. Excelente, excelente. Valeu a pena, né? Aí, se valeu. Né? Aí eu criei a Apollo junto da Nova Futura, né? Que Aham. foi a casa que a gente começou a Apollo. É uma casa que até hoje eu tenho muito carinho, né? Por ter me acolhido no começo da minha carreira como assessor de investimento, como empresário, dono do meu escritório, né? Depois a gente mudou de casa, foi para a XP Investimentos. A Apollo começou a crescer, eu sempre naquela política de calcular, fazer muita análise bottom-up, top-down, ver cenário, avaliar e Uhum. acompanhar as empresas, né? Porque eu acho que a grande diferença do cara que ganha dinheiro no mercado não é escolher bem, é saber o momento de escolher quando você acompanha o mercado, né? Eu Certo. tenho a filosofia de que a análise fundamentalista é uma foto da ação naquele momento, daquele papel naquele momento. E depois de algum tempo, se você vem acompanhando e vai tirando várias fotos, e você sabe muito melhor do que eu a respeito disso, a gente passa a criar um filme. Né? Então a gente vê no filme, a gente consegue perceber os movimentos dos papéis. A gente consegue perceber quando esse papel está mais caro, quando esse papel está mais barato, porque você foi acompanhando a evolução, seja de dívida, seja de faturamento, e com isso você consegue ter uma noção melhor das condições de entrada ou saída de um determinado ativo e passa a Certo. ter uma noção do que comprar, né? Ou do E que vo- vender. e você prefere E nessa acompanhar política.
você prefere acompanhar as empresas no relatório anual ou você gosta de olhar trimestral também? Como é que você faz isso? Eu gosto de acompanhar no trimestre, mas com os dados anualizados, tá? Porque Certo. aí a gente foge um pouco da sazonalidade, né? Uhum. Então eu gosto sempre de ver o ativo como um todo e eu acompanho muito questão de dívida e liquidez corrente, por exemplo, né? Certo. Além do retorno sobre o capital de terceiros e outros Uhum. indicadores aí que eu acho que são legais para a gente ter uma ideia de em momentos de pânico, em momentos de euforia, como que o papel vai se comportar dentro de um cenário mais macro, né? Tá certo. Tá? E conta você aí também, Michael. Cara, Você que é a... eu basicamente, você sabe um pouquinho da história também, né? Eu, aquele cara perdido completamente no mercado. Quando comecei a estudar, aí você começa a ver um monte de sigla, um monte de sopa de letrinha que você não entende nada, você se assusta com aquilo ali e acaba meio que né, fugindo. Acabei fazendo alguns investimentos ruins no começo ali e tal, até o momento que eu resolvi estudar a fundo mesmo sobre mercado, resolvi aprender, resolvi tipo, me debruçar ali e tal, e aí foi aos poucos, né, entrando na renda variável, as ações sempre foram assim, ó, o carro-chefe na renda variável que eu mais gostei, e aí fazia basicamente buy and hold, né? Então eu olhava as empresas, analisava, olhava os números, os balanços, e aquelas empresas que eu julgava que eram boas para longo prazo, eu comprava para ser sócio. Mas já fiz, cara, já fiz trade, já entrei em empresa mico porque ouvi dizer que ia subir e tal, já entrei Todo vendido e mundo me já fez isso. lasquei. Cara, acho que isso é uma questão assim, você quer fazer esse tipo de coisa no começo, para você aprender, para você entender o mecanismo, para você ver como é que funciona, cara, se você quiser fazer com pouco dinheiro, até vale. Acho que é uma coisa que é legal. Claro, não se alavancar, né? Você não vai entrar em operações, por exemplo, com derivativos que possa ultrapassar ali e você ter uma perda muito além, né, daquilo que você colocou. Então, isso eu sempre peço para o pessoal para ficar longe. Mas, eventualmente, você fazer uma outra besteirinha ali com os seus stops e tal, dá para fazer. Mas, no final das contas, o que, que eu percebi? Cara, quando eu tentava fazer alguma operação um pouquinho mais de risco, quando eu tentava fazer algum trade, eu perdia muito tempo porque eu ficava muito ansioso naquilo ali. Eu ficava o dia inteiro daí acompanhando a cotação, ficava o dia inteiro vendo o gráfico e não sei o quê. E aí, no final das contas, o que eu percebi? Falei, cara, eu estou deixando de trabalhar, eu estou deixando de ganhar dinheiro com o que eu sei fazer para ficar enlouquecido com o mercado. E eu vi que para mim não valia a pena. Valia mais a pena eu focar, por exemplo, no meu consultório, focar nos meus pacientes, focar no meu trabalho, que ia ter mais dinheiro para aportar para poder ter uma participação maior em boas empresas. E foi isso que a partir daí foi o que eu sempre fiz, né? Então, e mantive nesse sentido. E conta aí É, pro pessoal, cara, agora nessa crise atual aí de coronavírus e tal, e a gente acompanhou e até brincou, né, que se caísse abaixo de 100 mil pontos ia refinanciar a casa para comprar ações, aí de repente o cenário mudou eu perguntei completamente, se né? o banco que eu tenho conta não quis refinanciar para botar mais em ações, né? E para o pessoal Eu até eu tentei. acho que a maioria do meu público que investe em ações, a grande maioria acabou entrando ali, assim, acho que final de 2018, 2019, e eu até já conversei com muita gente que estava achando que era gênio de mercado, tinha gente assim que estava querendo, cara, ó, pra você ter uma ideia de como a galera começa a enlouquecer no mercado de alta, já ouvi falar do cara que ele queria comprar um consórcio de 1 milhão para daí ele pegar aquele 1 milhão e investir na bolsa e que ia tentar bater o consórcio. São coisas assim, loucuras e tal. E o que você diria para esse pessoal que entrou nessa fase de bull market e agora está sofrendo essa queda toda? E quais são os conselhos para o pessoal não sofrer tanto? Vamos lá. Cara, eu já fui trader, tá? E assim, eu já vivi de day trade e não morri de fome, tá? Então eu já sou, Já é um fui um cara vencedor, já. típico, né? Não, mas falando Você já sério, foge da estatística, então. exato, eu tô no zero, entendeu? E assim, o que que eu sempre gostei, sempre prezei? Eu gosto muito de commodities, muito de operações um pouco mais alongadas, de tendência de preço, né? Eu sou um misto de um buy and holder com um trend follower, né? Eu sigo tendência, eu gosto Uhum.
de seguir tendência de preço em papel bom, Certo. né? E em momentos muito difíceis eu gosto de aumentar beta, que é aquele negócio de você comprar aquele papel mais especulativo, que vai oscilar mais do que a bolsa e tal. Então tenta fazer um diferencialzinho na carteira assim. Mas uma coisa que eu sempre notei é que quem alavanca quebra, tá? Você usar alavancagem não é ruim, só que a alavancagem é uma faca de dois gumes, né? Ele tem o seu lado extremamente positivo, que é você vai acompanhar um movimento mais forte de alta ou de queda, vezes 2, vezes 3. Alguns gostam de botar vezes 20, né? Só que o movimento negativo também vem na mesma proporção. E aí o que acontece? A gente até viu, tinha um fundo de investimento de uma corretora aí que era vezes 2, né? E ficou bem famoso. Nossa, 2019 o mercado fácil, o mercado que tijolo voa, subiu 30%. O cara entrou no começo do ano, olhou a bolsa para trás. A maioria das pessoas que entraram no mercado de ações, de fato, entraram agora na virada do ano, de final de 2019 para começo de 2020, né? Depois de uma alta absurda. E em 2019 a gente não viu correção, a gente não viu o cisne negro habitual de Brasil, né? E aí chega 2020 a gente foi quase uma linha reta, né? E aí, 2020, a gente vê esse desastre aí que vem para moer as bolsas e o pessoal alavancado ou com fundos de investimento extremamente alavancados, que a gente viu perder 60%, 70% do capital, né? E o gestor ainda fala que no meu fundo tem mais gente colocando dinheiro do que tirando. Claro, se for tirar, não sobrou nada. Exatamente. Então, ninguém quer tirar nessa fase. Né? Exatamente. Então, a gente tem muito, eu particularmente tenho muito cuidado com a diversificação que eu vou fazer, o timing de entrada, né? Porque eu gosto de ativos bons e baratos, e ativo bom dificilmente fica barato. Então, eu acho que um grande diferencial de um buy and holder que ganha dinheiro para o cara que faz a média do mercado é entender os momentos para que você venha a adquirir aquela empresa que você quer ser sócio, né? É aquele negócio, todo mundo quer ser sócio daquela empresa que lucra pra caramba na bolsa e que a cada ano aumenta em 20%, 25% seus lucros, mesmo sendo líder do setor. No entanto, o mercado sempre precifica a expectativa de lucro. E quando a gente precifica a expectativa de lucro, a gente fala que se uma empresa começa a lucrar, o preço dela dispara. Né? Começa a lucrar mais e de forma exponencial, o preço dela dispara ao ponto de não fazer sentido entrar. Então, eu acho que a grande questão aí é o pessoal perceber que você tem que controlar, tem algumas regrinhas no mercado financeiro para você ter sucesso, né? E você entende bem disso, que já se provou aí, passou por um histórico relativamente parecido com o meu no mercado, e a gente consegue entender que o mercado tem, primeiro, você não pode alavancar sem saber o que está fazendo, porque isso daí é um tiro no pé, e normalmente não é um tiro de 22, né? É um tiro de 12. Você vai destruir você mesmo. O segundo aspecto, na minha opinião, é que você tem que saber quais ativos você gostaria de ser dono. Porque se você entra num papel porque ele está barato, para tentar vender daqui a pouquinho, e aí a tua cabeça age contra você, né? Toda pessoa que já fez trade, já alguma coisa assim, sabe que quando você está perdendo, você tende a virar sócio torcedor, né? Então, você compra aquele ativo e, estou perdendo 5%. Não tem problema, porque eu tenho um stop de 10 e um ganho de 20. Eu vou fazer um trade longo aí. Aí bate menos 10. Mas eu acho que esse papel vai voltar. Então, você vai lá e tira teu stop. Aí vira menos 20, vira menos 30, vira menos 50. E assim vai. E quando o papel volta, se voltar, quando deu 3% de lucro, o cara liquida. Então, estatisticamente, isso daí é deficitário. Né? O correto é, quando você perde pouco, quando você ganha muito. Por isso que eu sou um trend follower clássico. Né? Eu gosto
muito do buy and hold, de comprar boas empresas que eu gosto de acompanhar sempre, principalmente quando elas vêm de um ciclo de quedas e depois estabilizam. E claro, conforme a gente vai achando que está ficando barato, numa proporção entre valor de mercado e patrimônio da empresa, a gente vai Uhum. comprando mais e mais. Mas tem um Sim. timing, um momento onde a irracionalidade bate no mercado, porque, e é o terceiro ponto, na minha Foi opinião, o que a gente é viu que agora, o né? mercado, exatamente, o mercado ele é feito por pessoas, e pessoas tomam decisões emocionais. Uhum. Então, o que que acontece, né? A gente brinca que o touro sobe de escadinha, né? Para subir é devagarzinho, mas o urso pula a janela, né? Ou Uhum. desce de elevador, como queiram. Então, a gente vê, quando vê quedas muito grandes, muito rápidas. E isso gera mais quedas, porque as pessoas se desesperam e não percebem que agora aquele papel que antigamente a R$ 50 era maravilhoso, agora está a 25, o cara está Já, querendo vender já não presta mais porque ele agora. acha, tá achando que vai virar zero. É, Então, e quando você vai olhar, esse daí é, por exemplo, o maior banco do país, né? exato, Ou a maior exato. mineradora do mundo. Não vai virar zero, não tem como, né? O que eu vejo, Então, os erros que eu vi muita gente cometer agora, né, nessa fase de queda e tal, foi exatamente essa. O cara tinha um papel sem entender a empresa que estava por trás daquela ação. É o que você falou, daí, pô, o cara às vezes está lá com o banco que mais lucra no mundo e caiu um pouco e o cara se desespera e começa a vender e já acha que ficou ruim, que vai a zero. Então isso eu acho que é horrível. E um reflexo do que teve de 2019, que agora deu para ver muito bem nessa queda, foi o seguinte: aquilo que você comentou, que até tijolo voa, né? Então, qualquer empresa uhum, ruim estava subindo em 2019. Muita gente comprou empresa modinha, muita gente comprou empresa que não dá lucro, mas assim, se baseando só em uhum, cotação. Cara, quais foram as empresas que se mantiveram mais resilientes agora nessa queda? Foram as empresas boas que eles diziam que estavam caras. Então, no final das contas, exatamente. assim, as baratinhas, que não eram empresas boas, foram as que despencaram. Eu Sim. brinco o seguinte, cara, eu prefiro pagar caro numa empresa boa do que pagar barato numa empresa ruim. Então, acho que, claro É que tem que ter um aquele equilíbrio, negócio. né? Você não vai pagar qualquer preço, qualquer coisa a qualquer preço, mas, obviamente, você vai procurar empresas de mais qualidade, né? Isso te deixa com uma carteira, com certeza, muito mais resiliente. Empresas com boa previsibilidade de fluxo de caixa, né? Empresas que lucram sempre, e Sim, que o faturamento oscila um pouco, por exemplo, o setor elétrico, né? Que é sim, sim. a preferida de muitos amigos meus, né? O Barsi sempre está falando, o setor Isso. elétrico é o amor da vida dele, né? Então, a gente vê que esse tipo de setor, por exemplo, nessa crise, principalmente as com pouca alavancagem, as empresas menos endividadas, sofreram muito pouco ou Uhum. até perto de nada, Sim, porque são empresas que têm uma recorrência de resultado que é quase independente do resultado da própria economia, porque sim. você tem um custo muito baixo operacional e uma previsibilidade, uma venda contínua desse produto já fechado num preço que te traz uma margem de lucro muito grande. Então, o que, que E eu normalmente gosto? com contratos muito longos, né? De muitos e muitos Com anos. Então certeza. você tem aquela previsibilidade ali nesse setor. Sim, e aí você pega outros setores que eu gosto muito, por exemplo, setor bancário brasileiro, Uhum. tá? Estatisticamente, assim, estudos comprovam que banco pequeno no Brasil tende a quebrar, Sim. porque a burocracia é muito pesada, é muito difícil uma instituição financeira pequena vingar no mercado, né? Uhum. Tanto que a gente vê aí grandes startups e fintechs que todo mundo usa apresentando balanços extremamente negativos, né? Prejuízos enormes, né? Vários Prejuízo para banquinhos prejuízo. pequenos, vários daqueles banquinhos pequenos que oferecem aqueles CDBs maravilhosos, que pagam aquelas taxas absurdas. Eu sempre brinco com o pessoal e falo assim, cara, se eles estão te pagando essa taxa é porque estão desesperados para captar dinheiro, não é porque eles te acharam bonito. Exato. Então, uma coisa que. E aí, Exatamente. pô, agora aconteceu recente com um amigo meu aí, o banco que ele tinha um CDB lá quebrou, ele teve que recorrer ao FGC para conseguir pegar o dinheiro de volta. Então, uma vez eu fui criticado num grupo, quando o pessoal começou a falar nesses grupos sobre esses CDBs de banquinho, com os índices de Basileia péssimos e tal. E eu comentei, falei, pô, Exato. mas O pessoal não peraí, olha pô, número. esses bancos são péssimos, vocês vão botar o dinheiro lá e tal.
E aí nego veio me criticar e falou assim, ah, banco no Brasil não quebra. Porra, não quebra? Olha, Nunca olha o viram o Cruzeiro do histórico, Sul. cara, do tanto de banco que já quebrou, velho. Tá louco? É, o BVA, Cruzeiro do Sul, agora da Não, tá casa, louco. tudo isso daí ninguém E ouviu o falar, da né? casa foi Não, agora, né? O último, hein? e tem uma outra questão muito relevante nisso daí, cara, é que é o seguinte, tem muito banco médio bom que Uhum. lucra, que tem índice de Basileia confortável, que é bem gerido, que está te pagando 115, 117 do CDI, enquanto o banco que, desculpe o termo, mas o banco que está na bosta está pagando 120. Então você vai Pois incorrer é. num risco imenso de ter que paralisar o seu capital, a dor de cabeça, FGC, ir lá no banco receber, etc., por causa de 2, 3% do CDI. É, Então, não faz sentido. eu prefiro os bancos grandes. Em termos de CDBs, eu gosto de bancos médios, mas bancos médios, né? Não bancos muito Sim, pequenos, muito sim, recentes. Né? sim. E para ações, eu gosto de banco grande, porque banco grande no Brasil lucra muito mais do que banco médio e pequeno. Tá? Não, com certeza. Estatisticamente, eu vi um estudo algum tempo atrás que mostrava que banco médio e pequeno no Brasil, em média, lucrava 7% ao ano sobre o faturamento, enquanto banco grande lucrava de 20% a 25% ao ano, É absurda a dos diferença, quatro né? bancões. Sim. Então, faz muito mais sentido você ver um banco grande precificado 3 vezes mais caro do que um pequeno, e ainda assim é mais inteligente você comprar o grande. Né? Mas Só que as o pessoas que eu, acabam não percebendo isso. mas o que eu falo é o seguinte, não, eu acho que não existe idiota no mercado, né? Então, assim, se a precificação é aquela, é porque faz sentido. Claro que a gente vê uns exageros, eventualmente, tudo mais, tem Sim. aqueles movimentos de manada, aqueles movimentos de pânico, mas no geral, se a precificação é aquela, é porque existe um motivo por trás para aquilo ali, né? Então, existe uma. Pô, se o banco maior que lucra mais, ele está mais caro relativamente, tem motivo para isso, cara, porque assim, o risco dele é muito Sim. menor. Eu acho que para a pessoa física, principalmente para quem não trabalha, né, com o mercado financeiro, para quem trabalha, profissional liberal que trabalha com outras coisas e tal, eu acho que o principal é você saber gerenciar risco, mais do que você querer ganhar muito dinheiro. Então, eu acho que quando você sabe gerenciar bem seu risco, você tem uma estratégia bem montada, você passa pelas crises de forma muito mais tranquila. Foi o que eu vi agora. Pô, vi muita gente desesperada, cara, desesperada com as quedas, e eu me mantive tranquilo o tempo Exatamente. inteiro. Usei bastante meu caixa para comprar boas empresas que eu achei que estavam em preços ali bem convidativos. Até acabei, cara, assim, eu não comprei, fui comprando a cada queda, né? Mas eu Sim. brinquei que eu acertei o olho do mosquito, que na última queda que teve foi quando eu dei minha última porrada ali, e dali para lá começou a subir. Claro, ninguém sabe, pode voltar a cair, pode cair tudo de novo, pode cair mais ainda. Mas assim, fica tranquilo, né? Que você nunca vai. O que eu sempre falo assim, nunca colocar dinheiro ali em ações, em renda variável, que seja um dinheiro que você vai precisar no curto prazo, que isso acho que é Com importantíssimo, certeza. Com certeza. e nem um dinheiro que se cair 50%, 60%, você vai ficar desesperado e querendo vender no fundo. Então, acho que esse é o princípio básico. O que eu vi acontecer? Eu vi gente programando, por exemplo, um projeto de uma coisa lá qualquer, mas programou e colocou toda a grana que tinha em ações com o plano de dali um ano tirar com baita lucro para fazer aquele Um projeto. dobro. E agora Sim. tá amargando uma perda de mais da metade do patrimônio. Então, muito complicado isso. Isso daí é bem comum, tá? A gente que trabalha diretamente com isso, né? É bem comum eu recusar novas contas justamente por divergência de expectativa que Uhum, o cliente quer, que o investidor que nunca viu o mercado quer e o que a realidade oferece. Né? O uhum. mercado de renda variável é uma coisa que tem que ser vista a longo prazo e você não pode simplesmente chegar e trazer todo o teu dinheiro de uma vez só. Né? Eu sempre investi Exatamente. no Tesouro Direto Selic, naquele fundo DI, até em título de capitalização, que não é investimento, mas te engana. E agora você quer sair daquela porcaria para um mercado full ações, né? Ações e eu ainda quero uma garantia de retorno. Não existe essa garantia Não, e você tem que e ver o mercado como. com a ideia que a renda variável vai variar sempre para cima e não vai ter oscilação, né? Exato, o pessoal fica mal acostumado, né? E a gente viu até, eu tenho muito cliente que
que ficou até certo ponto bravo comigo, que eu segurei o cara para ele não botar muito capital em ações, tá? E aí o Entendi. cara falou, porra, mas agora eu tava subindo um monte e tal, você não queria deixar eu, olha aí, ó, nos últimos 12 meses, antes da crise, tá? A gente Aham. perdeu de ganhar 10% na carteira, se eu tivesse atolado tudo, blá, 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 né? Aí agora, num preço com 35% de desconto, o cara tá morrendo, e eu falando para ele, agora vamos comprar. E o cara Uhum. tá E morrendo agora de o cara medo não de quer. entrar, entendeu? Então, então é aquilo que eu falei, de que as pessoas tomam decisões puramente emocionais, né? E Uhum, aqui na Polo a totalmente. gente brinca que trabalha com o órgão mais sensível do corpo humano, que é o É o bolso. bolso. Então, Cara, eu não me, ó, eu não me vejo, eu gosto muito da parte de educação, né, de finanças principalmente, né, para principalmente o público médico e tudo mais. Mas, cara, eu, assim, uma coisa, às vezes o pessoal vem, pô, me indica alguma coisa. Fala, velho, de jeito nenhum. Primeiro, porque eu não sou certificado para indicar nada. E outra, mesmo que eu fosse, cara, eu não indicaria. Então você pensa o seguinte, cara, é, é, pega uma bolsa agora do jeito que estava, pré-coronavírus. Ninguém esperava um cisne negro desse tamanho. Aí você imagina, você pega e indica, pô, não, velho, compra aqui, ó, ação de empresa boa, né? Não, compra aqui, ó, tal ação, compra Bradesco. Aí o cara vai, compra 30 contas, daqui a pouco ele vê tá com 16 pila. O cara fala, pô, que 17, isso, né, cara? R$ 17 ele não quer comprar, mas a 38 estava Isso, barato, né? isso, exatamente. Então é muito complicado, É né, bem por cara? aí. E as pessoas têm esse viés de tomada de decisão com base nas emoções, e isso vem muito de perfil para perfil também. Uhum, Tá? A grande maioria do nosso público, a grande maioria dos investidores, não estou falando só do público da Apollo, estou falando de uhum, todo mundo. Tá? entendi. A grande maioria é conservador, no Sim. máximo moderado. São Uhum. poucas pessoas que estão propensas a assumir um risco em seu patrimônio de perder metade dele e dormir tranquilo. Mas isso, Então as pessoas têm que aprender a lidar com risco, aprender a se desenvolver no mercado, e isso não vem da noite para o dia. mas Né? E aí que entra as armadilhas do mercado. Né? Aí o é, cara quer entrar e sair no mesmo dia, quer entrar hoje e vender amanhã, porque todo dia está subindo e caindo. Né? exato. Então Mas a gente viu também uma muita gente coisa, a 60. Oi, desculpe. não, uma coisa que eu vi assim nesse bull market foi o pessoal justamente mudando o perfil de investidor, né, na teoria, muito fácil, né? O cara, tipo assim, ele começou como conservador, ele viu que porra, só tá subindo. Daqui a pouco o cara, não, eu sou agressivo, eu é 90% renda variável e tal. E aí, pô, eu vi gente falar, cara, que fundos imobiliários não dava nem para considerar renda variável, que fundos imobiliários é igual renda fixa, que não tem risco nenhum. E aí, assim, claro que a gente sabe que a volatilidade dos fundos imobiliários são menores do que ações, mas, cara, você falar que não existe risco, pega um fundo imobiliário monoinquilino lá, que, tipo, que perde o contrato e tal, e vai lá ver se não tem risco, vai ver quanto vai cair a Exato. cotação desse fundo. Não, isso não existe. E mesmo os bons fundos imobiliários agora, porra, derreteram, né, cara? Teve dia ali que caiu mais de 10%, sei lá, 13%. Então, Exatamente. então, não dá. E, Renda e variável é dentro isso. dessa linha, e dentro dessa linha de fundos imobiliários, a gente vê, eu vi muita oportunidade, até gravei uma live na terça-feira, não sei se chegou Não, a não dar uma consegui olhada. ver, cara. A gente estava avaliando, dentro da sugestão dos nossos economistas do Banco Safra, a carteira sugerida e os impactos Uhum, com relação à precificação. Então, a gente está vendo, por exemplo, produtos excelentes, com qualidade de gestão muito comprovada, uhum. com previsibilidade de resultado, com vacância baixa, tudo certo, e que é pouco afetado nessa crise, caindo 30%, 40%, e Aí são você as podendo oportunidades, comprar né? aquele imóvel, você podendo comprar aquele imóvel com 30% de desconto perante o patrimônio dele. E mais do que isso, se a gente avalia daí num cenário frio de Selic, porque normalmente o que acontece? O fundo imobiliário anda junto, anda inversamente Isso, ao proporcional à taxa contrário. Selic. Uhum.
Então, o dividend yield costuma andar mais perto da taxa Selic, né? Que é o aluguel que você vai receber. É aquele dividendo dentro de R, que o pessoal quer viver de renda, aí atola tudo por imobiliário, daí cai e fica desesperado. Isso. Então, esse dividend yield costuma ter uma relação muito próxima da Selic. Se você tem um fundo, por exemplo, que... Vamos pegar 3 anos atrás. A Selic estava 14%. O fundo imobiliário, qualquer um aí pagava 10, 12% ao ano de yield, de dividendo. Conforme a Selic foi caindo, você viu fundos imobiliários voando. Né? Tanto que ano passado foi o maior retorno da Bolsa. Né? Até Sim. pegou... eu não esperava, tá? Deu 39% o IFIX, né? Que é a base dos fundos imobiliários. E aí, quando você vê o cenário de Selic caindo, você chega na situação atual e vê a Selic indo para 3,75. E o Copom falando, não, e na próxima vai para 3,25. Né? E como não tem inflação, a gente não vai aumentar. E ano que vem, se bater 4, que bom, 5 tá difícil. Então, você, pela lógica, pela qualquer percepção racional, você vê que os fundos imobiliários deveriam ter se valorizado nesse momento, em grande parte. Né? Claro, sofrendo em algumas questões, marginalmente impactados por receita, e principalmente shopping centers apanhando que nem... Os fundos de shopping derreteram bastante. Aquele abraço, né? Mas fundos de papel, que são fundos de renda fixa, basicamente listados em bolsa, né? Que compram recebíveis imobiliários, e não faz sentido você ter uma queda grande quando você está falando que a Selic está caindo. Porque esse fundo que estava pagando 5% ao ano de yield, agora está pagando 8, 9%. Então, você pega essa categoria, pega a categoria de fundos de logística, por exemplo, que devem ser pouco impactados por uma questão de necessidade. Se a gente não tiver logística nesse cenário, vai ter desabastecimento. Então, a última coisa que o governo vai querer é barrar esse tipo de trabalho. Né? Pega esse daí, pega fundos de escritórios bons, um fundo que tem como seu locatário Klabin, Banco Fator e mais N empresas, ele não vai sofrer de forma muito relevante no curto prazo dentro do seu dividend yield. Né? Então começou a criar aquela possibilidade de arbitrar o valor patrimonial dos fundos. Né? Você está comprando um produto barato, por um produto muito bom, por um preço muito baixo. E aí a gente viu oportunidade nessa linha também. Então eu até botei um pouco do meu dinheiro nos últimos dias em fundos imobiliários. Eu coloquei também. Acabei alocando em FIIs ali naquela queda que teve, eu dei uma porradinha ali em fundos imobiliários também. Quando estabilizou, na verdade, eu dei uma sorte imensa, tá? Eu peguei aquele dia da rabeira, sabe? Fez aquele pêndulo com aquela sombra gigante, assim, foi lá embaixo e voltou. Foi nesse dia, então, foi nesse dia que eu comprei também. Eu comprei no final da sombra, assim, mas também. De maneira, tipo, falei, tá barato demais. Eu também não, porque eu sabia, eu comprei na sorte. Sorte. Isso também foi a mesma coisa. Sorte, né? Eu olhei os preços e falei, cara, eu preciso, tá barato isso aqui, cara, caiu demais, eu vou comprar. Eu comprei, daí na sequência começou a subir. Daí. Exatamente. Então, assim, o que eu achei? Tava tudo muito de graça. Né? E a primeira coisa que eu pensei foi, vou comprar fundo de papel, porque fundo de papel não vai ter alteração significativa, e com a queda da Selic vai bombar, né? E comprei um fundo que eu gosto muito, de um gestor amigo meu, e deu 10% de um dia para o outro. Né? E aí eu falei, deixa eu ver como é que está o resto do setor. Aí eu olhei o resto do setor, claro, shopping center eu nem fui ver, tá? Shopping center, falei, esses aí vão sofrer bastante. Né? Fundo monolocatário eu também abomino. Eu também não entro também. O pessoal fala, vamos comprar fundo de banco. Não, Deus porque o banco é garantido. Daí a gente vê assim, os caras estão apanhando para concorrentes como nós, absurdamente, né? A gente cresce 230% ao ano fazem anos. Então eles estão começando a perder aquela custódia.
e estão perdendo clientes e está ficando. E aí vem as fintechs e começam a trazer para o cara o cartão de crédito e a conta corrente de graça. Então começa a perder sentido a agência. Isso. E aí o que a gente vai ver? Quando começar a vencer esses contratos, não vão ser renovados. E aí você vai ter um elefante branco, que é uma agência no centro de uma cidade, vazia. Exatamente. Então, esse tipo de fundo eu fujo, né? Eu também. Mas de logística, financeiro e escritórios, eu enchi o carrinho e fui feliz. Legal. Boa. Bom demais. Bom, 42 minutos de live, João. Pô, bom demais, cara. Pô, que papo bacana. Acho que tá agregando muito aí pro pessoal. Mais alguma coisa que você queria comentar? Você queria comentar mais alguma coisa dos fundos ali ou não? Não, eu ia te perguntar o que você está vendo aí, que eu acho que é o que o pessoal vai perguntar. O que você está vendo no mercado de ações? Cara, então, abrir aí para o pessoal. Veja, na verdade, assim, eu acho que se a gente agora tentar fazer qualquer previsão do que vai acontecer com as empresas e tal, o que o coronavírus vai afetar, então acho que é uma coisa muito precoce para a gente tentar entender. O que eu tenho visto, conversando com empresários médios e pequenos e tal, até de grupos de business que a gente tem, vejo muita gente preocupada, porque está com a operação parada, tem que pagar funcionário, tem que pagar fornecedor, está começando a ter inadimplência e tal. Então, assim, cara, ninguém sabe o impacto real que vai ser na economia, como é que vai ser tudo isso. Acredito sim que o governo vai tomar medidas para tentar minimizar tudo isso, mas a gente não sabe como é que vai ser, pelo menos assim, né, no médio prazo. De qualquer forma, o que eu entendo? Que as grandes empresas, as empresas bem geridas, empresas que têm caixa, as empresas que, né, mantêm o seu lucro e que têm uma possibilidade menor de serem afetadas, ainda que tenha uma crise, essas empresas elas vão se recuperar em determinado momento. O que eu vejo hoje? Eu vejo que hoje está mais barato de comprar do que estava no final de 2019, começo de 2020. Então, acho que tivemos uma boa hora de entrada para quem estava começando aí na Bolsa, para quem queria colocar, e lógico, sempre aos poucos, porque, como eu falei, pode voltar a cair. A gente teve agora uns dias de glória aí, mas ninguém sabe, né? Pode voltar a cair e tudo mais. Mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que nada, em questão, quando você fala de investimentos, nada tem o potencial de proteger seu patrimônio e de fazer seu dinheiro render no longuíssimo prazo, tanto quanto a Bolsa de Valores. Então, acho que você ser sócio de boas empresas listadas em Bolsa é a melhor forma de você fazer seu dinheiro ficar protegido e render acima da inflação no longo prazo. Mais do que renda fixa, mais do que qualquer outro ativo. O problema é que o Brasil ele tem uma cultura de renda fixa, porque a renda fixa nominalmente sempre pagou muito, e a questão a pessoa sempre fala muito de Ibovespa, do índice, mas o índice tem muito lixo também, né? Então você não pode considerar só índice, né? Então você não pode considerar índice, Ibovespa, você tem que pensar nas empresas e tal. E Opa, não, pode continuar. Não, e essa questão da renda fixa, né? O pessoal sempre olha a questão nominal, né? Nunca o real poder de compra do que realmente seu dinheiro está rendendo. E aí muita gente se ilude com isso, né? Então, às vezes, pô... a época do 1% ao mês na renda fixa, quando a inflação era 11%, né? O que adiantou? Nada. Você o juro da época era menos... O juro real era menor do que estava atualmente. Então, se for pensar dessa forma, é muito complicado. Mas é que as pessoas não pensam, né, nesse tipo de coisa. Sim. O brasileiro ele se acostumou, né? Até em todas as palestras que eu dou sobre cenário econômico, eu sempre começo com por que você tem que saber investir. E aí a gente pega a década de 90 para cá, plano real, basicamente, e você olha que na década de 90, R$1 virava 2 em taxa Selic, já descontado a inflação, tá? Em 4 anos. Então você tinha um ganho real de 20% ao ano, simplesmente pelo fato de guardar dinheiro e colocar numa renda fixa sem risco. É claro que o risco era muito alto, porque era governo brasileiro, mas era o padrão do mercado, né? E aí você pega essa década, 20 anos depois, quer dizer, a década passada, agora, 2010 a 2015, o nosso juro real caiu para 3,5%. Então, para R$1 virar 2, juros sobre juros, são 20 anos. E hoje, a gente vive um cenário onde a inflação é igual ou maior à taxa Selic, e a gente vai ter
se tiver guardado todo o teu dinheiro para você comprar lá 100 canetas, depois de um ano você compra 98. Exato. Né? Então, o pessoal não percebe isso, e quando vem buscar investimento, o cara quer de volta aquele tempo áureo de Selic, de poucos anos atrás, de 14%, ele quer buscar 1% ao mês. Mas hoje, 1% ao mês é IPCA mais 9. Uhum. Não, absurdo. É uma enormidade, Não, pensa. é irreal. É irreal. E aí, se Irreal. você vai É encontrar mais do que uma renda é mais do fixa que que o pague dobro, isso, é mais do que o dobro que a taxa de IPCA está pagando agora, né? Agora teve umas oscilações um pouquinho para cima e tal, né? Mas é o dobro ali, né? sim, e aí quando você fala de ganhar IPCA mais 9, você vai ganhar, eu vou investir numa renda fixa que vai me pagar isso. Nossa, Você consegue imaginar o risco implícito, porque o pessoal não percebe que renda fixa tem risco. com certeza. E aí o risco implícito do calote é absurdo, porque boas empresas, essas que a gente está comprando ações, e que são boas que eu quero ter para vários e vários anos, estão pagando em suas dívidas IPCA mais 4. Uhum. Não E existe, né, aí, cara? Não tem como. então, é uma situação delicada, né? O pessoal tem que começar a perceber investimento para longo prazo, você precisa manter seu capital de reserva naquela liquidez que rende porcaria, mas você tem que Isso. ter Mas que aquele teu capital te salva na hora que você está no aperto, né? exatamente. Ou te gera E outra, que oportunidades, né? ainda às vezes te traz exatamente, ainda te traz a oportunidade de você comprar bons papéis num Isso, cenário como o atual, né? exatamente. Lá para frente, a gente vai olhar o momento atual e vai falar, nossa, foi a oportunidade da década. Aham. Só que hoje está todo mundo morrendo de medo, ninguém quer botar o dinheiro no game, né? Aham. Então, a gente vai ver isso daí, tá? Porque eu vi isso acontecer em 2008 e como eu gosto de estudar muita história, eu estudo muita história do mercado financeiro e eu gosto de matemática, né? Então eu sou um cara Aham. meio esquisito. Aí eu pego a estatística aplicada à história. Então a gente vê que o mercado é cíclico, ele é totalmente cíclico. E ao ser cíclico, você vai ter momentos maravilhosos de altas contínuas e também vai ter crashes e problemas muito relevantes no meio do caminho. E eu acho que a grande vantagem do buy and holder é que a gente fala de comprar empresas boas. Isso, Não, a gente não está falando de comprar empresa barata, a gente está falando de comprar empresa boa. exato. Empresa boa sobrevive à crise. Uhum. E ao sobreviver à crise, ela pode aumentar o seu market share pós-crise, porque as ruins quebraram, e Isso, ela vai ter poucos exatamente. competidores fortes, e ela vai lucrar mais antes das outras. Então, Exatamente o que eu eu acho que penso. o segredo do hold é esse aí, é você buscar comprar aquela empresa que você realmente queria ser dono, né? Você queria Isso, sair, jantar com o dono, com o majoritário, para conhecer e entender a história do cara, por que ele chegou onde está. Né? Eu acho exatamente. que esse que é o segredo, tá? É isso que eu busco, né? Então, assim, essa história de ficar comprando empresa mico, eu tô fora. O pessoal tem um fetiche, né, por empresa mico e tudo cagado. E aí, Eu vou te falar uma verdade, cara. Eu ganhei uma vez na vida com empresa mico, tá? aí, ó. E não era tão mico assim, né? Kepler Weber. Eu Cara, comprei quando estava em recuperação judicial. eu vi uma vez uma live do Mili lá do site da Baster, ele falou dessa Kepler Weber, que ele falou que ele comprou e depois ele acabou vendendo, e aí falou, putz, não devia ter vendido porque depois explodiu e tal, não sei o quê. Eu comprei a 14 e vendi a 42, tipo, depois de poucos meses. Foi um Entendi. negócio absurdo. Mas qual que foi o cenário? Um amigo meu falou, compre. Putz, estava R$ 7. Eu falei, não, essa bucha, porcaria, né? Balanço Aham. negativo, nem a pau. Não, compre um pouquinho lá, que se você perder, eu pago o preço que você vai pagar. Eu falei, não, para. Você estava competindo demais, você vai ter quebrado, já enfiou tudo aí, daí eu vou cobrar de quem? Né? Aí eu passei a acompanhar o papel e eu comprei um pouquinho depois de um tempo, vi que estava subindo, entrou numa tendência legal lá, daí entrou meu lado trader em ação, Aham, né? aham. E eu comprei um pouco. Pouquinho tempo depois, saiu aquela lei, aquele incentivo gigantesco do governo Dilma Uhum. para silos, porque o Brasil tinha muito pouca capacidade de armazenagem. E a Entendi. Kepler Weber saindo de recuperação judicial, de É, repente ganhou um mercado cativo gigantesco caramba. só para ela.
Então, a expectativa de lucro do papel gerou uma alta estratosférica Entendi. e aí eu ganhei um monte de dinheiro. Aí eu falei, não, eu não vou esperar para comprovar se esse Aham, dinheiro, se esse lucro vem de fato, né? E aham. pulei fora. Nunca mais acompanhei o papel, nem sei como é que tá. Né? Já nem Mas sabe, assim, nem sabe se continua listado em bolsa, se já fechou. é verdade, nunca mais ouvi falar, assim, sabe? Eu vejo de vez em quando a gente viaja aqui na região, que tem Entendi, bastante. entendi. Mas Cara, nunca mais ouvi. você falou que você curte história, né, de economia e tal. Você já, pô, tem um livro que eu já li 2 vezes, e, cara, eu acho sensacional. Li de novo recentemente, que é aquele Crash, Uma Breve História da Economia. Não sei se você já leu esse livro, cara. Não li, eu comprei ele, tá lá em Cara, casa e eu ainda não li. é muito legal porque justamente mostra, cara, que a história se repete, né? Então ele mostra, cara, Sim. todas as bolhas desde a antiguidade, todas as cagadas que, tipo, que os governos já fizeram e tal. E é muito interessante para você entender o mecanismo, né? Como é que a inflação surge, como é que, tipo, a, as pessoas acabam perdendo o poder de compra do dinheiro. Então, é muito bem explicado. As loucuras, como é que o efeito manada faz subir uma cotação de uma empresa que nunca deu lucro. Então ele conta todas essas histórias, assim, é muito A gente vê. interessante. Esse é um livro até que eu recomendo para o pessoal aí que segue e tal, porque te dá uma ideia de economia muito, muito legal, ideia de mercado muito legal. Chama Crash, Uma Breve História da Economia. Então ele conta desde a Grécia Antiga até os tempos atuais. Muito, muito legal. E é sensacional esse modelo de abordagem que você vai estar trazendo o que aconteceu de fato depois, né? Isso, Vendo lá isso, atrás e isso. acompanhando, né? Olhando Exata tudo linha. e olhando depois fica muito óbvio, né? Muito Aquela fácil. armadilha que as Exato. pessoas Daí estavam quando a gente está caindo, né? vivendo, morre de medo, né? Isso. Exatamente. Outro livro, para a gente fazer um fecha aí legal, acho que fica bacana a gente indicar umas leituras para o pessoal. Legal. Um livro que eu gosto muito, que eu acho que é o caminho do buy and holder, está descrito com suas regras, quase que todas, no livro, é o Investidor Inteligente, de Inteligente. Benjamin Graham. Esse é Esse é um sensacional. clássico, né? A Bíblia do buy and hold. Uhum. Então, e escrito pelo nada Pelo menos do que o tutor professor do do Warren Warren Buffett. Buffett, né? Isso. Exato. E detalhe, durante a década de 30, né, publicou mais tarde e tal, mas ele começou aí num momento onde a última coisa que queriam falar era de mercado financeiro, né? O mundo tinha quebrado. Então a Exatamente. gente viu Exatamente. ali uma aula de como se portar justamente nos momentos mais difíceis. Né? E aí que está o grande diferencial de um bom gestor de fundo, de um Uhum. bom investidor, né? É ter a frieza e saber se colocar quando necessário. Né? Eu acho que é muito bacana. Eu nunca tinha me atentado para isso, que foi depois da crise de 29 que ele escreveu esse livro aí. Foi durante a década de 30, aí, Não tinha até parado para o pensar. início dos 40. Legal. Aí ele publicou mais tarde, mas você pega toda a história do cara ali, é bem na época de sangue do mercado, né? É. Muito bom. Cara, tem mais uns minutinhos aqui, o Instagram vai derrubar nossa live. Então, eu queria Então, fazer um encerramento aí. Pô, te agradecer pelo convite para a gente fazer essa live. Pessoal que quiser conversar com o João aí, procura a Apollo Investimentos aí no Instagram, manda inbox lá para ele. O cara manja demais de mercado, muito bom. Sou cliente dele aí já faz bastante tempo, já migramos agora, né, para o Safra. Cara, estamos junto aí. Obrigado por tanta informação, tanta coisa legal. É muito bacana você contando sua história, porque aí é isso que é bacana, né? Não é nada de teoria, né? Você está contando na prática tudo que você viu, tudo que você fez. Então, acho que isso enriquece demais aí para o pessoal que quer aprender. tá. Obrigado, cara. Obrigado pela conversa. Né? É sempre um prazer a gente bater papo sobre o mercado, falar sobre ações, né? Ter ideia do que o outro está vendo no mercado. É sempre legal bater um papo assim com quem realmente está estudando, com quem entende. Parabéns pela tua trajetória também, pois eu acompanhei grande parte dela no É mesmo? mercado financeiro. Né? Eu lembro quando a gente se conheceu, que você falou, mas eu tô lá naquela tal corretora e tá bom lá, é barato. Eu falei, então venha com a gente que eu vou igualar o preço e daqui 6 meses eu vou aumentar o preço e você não vai reclamar. Isso. Foi mais ou menos isso. Então, é muito legal assim conseguir acompanhar o crescimento, o desenvolvimento
patrimonial e pessoal das pessoas, e é sempre um prazer estar aí falando contigo, tá? Obrigado pela Tá parceria, certo, cara. obrigado pela Grande conversa. abraço aí, sucesso e obrigado ao pessoal que acompanhou a live aí. Tamo junto, galera. Valeu, abraço, pessoal. Até mais.